Boa noite, galera. Gente, vamos começar com o nosso recap dessa terça-feira. Hoje foi um dia bacana. Comecei o dia com um loss. Tomei 12 stops no índice antes de finalmente conseguir uma boa operação. E depois eu consegui melhorar bastante o resultado ao longo do pregão. Bom, hoje é o 11º dia. Na semana passada fechei a quinta-feira legal. Na sexta eu fechei no loss, né? Fechei perdendo 30 e poucos reais. Nem atualizei a planilha ainda, mais tarde eu vou fazer isso. Mas vamos lá, sobre hoje. Hoje foi um dia, que eu comecei com viés muito vendedor. No primeiro momento, eu até cogitei fazer uma compra logo na abertura, que é a primeira barra do pregão, logo na abertura com alvo na mínima da última barra dos 60 minutos. Seria um trade que eu poderia ter feito, mas acabei não fazendo, acabei esperando realmente o mercado ficar um pouco mais tranquilo. Eu estava acompanhando nesse momento, eu vi ele chegando nesse suporte, mas não deu muita vontade de comprar não. Aqui, cadê? Gráfico de minuto para achar, é chato, hein? Deixa eu por aqui. Aqui. Logo na abertura ele caiu, eu pensei em comprar acima dessa quinta barra, seria até o fechamento dos 5 minutos, com alvo nessa mínima. Mas acabei não realizando o trade e deixei o tempo correr. Em seguida, eu vi essa formação aqui, olhei para o gráfico de 2 minutos e interpretei como um padrão, uma tentativa de reversão. Interpretei isso aqui como um ombro, cabeça a ombro. Só que eu deveria ter vendido a figura perdendo essa mínima. Não foi o que eu fiz, eu vendi perdendo essa. Então olha que eu vendi literalmente no ponto onde o preço bateu antes de fazer o swing de compra. E tomei esse stop aqui em cima. Tomei esse stop inteiro. E tudo bem, não vi problema em tomar o stop, não. Para mim, é parte do processo, né? Parte do nosso jogo aqui mesmo. Só que em seguida, logo em seguida, eu estava acompanhando também o Bova. Cadê aqui? Eu estava acompanhando o Bova. Vou tirar esse de tudo por enquanto, porque não vou falar dele agora, né? Só mostrar a razão. Então, quando eu olhei para o Bova, eu vi que tinha uma condição de comprar superando essa mínima, essa máxima. Para esses estudos todos, né? Vou apagar esses estudos aqui. Só do layout 1, depois eu vou mostrar ele. Então eu pensei, eu vou comprar Bova. Comprei Bova, superando essa máxima, stop estava nessa mínima. E nisso ainda estava vendido em índice. Então quando eu vi que o índice iria romper de fato, né, iria começar a acelerar, eu fui lá, mantive a posição comprada, né, estopei a venda e comprei índice rompendo a máxima da barra 14. Fiz as projeções do alvo dessa compra, fiz essa projeção e saí dos dois quando o Bova atingiu 100%, ou seja, eu saí do índice por aqui. Estava no ajuste, eu achei que era um contexto suficientemente bom para sair. Acabou chegando no alvo de 161,8. Paciência, né? Não tem bola de cristal. Então fiz essa operação de compra fazendo 800 pontos no mini índice. Depois, depois disso, no índice, né, eu vi esse movimento de baixa. Eu estava sem essa informação, né, estava tudo sobrecomprado, no topo do canal. Eu estava no computador um pouco mais limitado, né, então não queria ficar mudando toda hora, porque ele é bem chatinho mesmo. E acabei não vendo todo esse movimento. Né. E depois, para finalizar, eu fiz uma venda no índice nesse período aqui, né, nesse movimento. Eu estava nesse momento olhando, acompanhando pelo celular, eu vi pelo REM, tá? E eu vi ele fazendo essa correção até o 61,8. Foi aqui, né? Aqui a gente sabe que o nível mais alto é 61,8, né? Então eu vi essa correção sendo mais alta pelo celular, é claro, e fiz a venda abaixo. Né? Quando essa barra fechou venda, eu coloquei uma ordem de venda. Como a correção foi até 61,8, eu coloquei um alvo de FIBA alternada, com o objetivo em sair em 161%, né, 161,8.
mas eu acabei saindo antes. O preço veio, saí por aqui, mas ainda assim foi uma excelente operação de venda. E aí eu encerrei o dia no índice. No índice eu tomei outro stop, eu tomei 2 stops na verdade. Pela manhã eu tomei um stop vendendo também. Não lembro mais onde foi agora, mas eu acho que foi aqui. Logo depois dessa barra eu vendi e tomei esses 2 stops. Foi isso mesmo. Porque ele bateu no ajuste, eu acreditei que daqui ele continuaria um movimento de baixa. Até porque ó, já era abaixo dessa mínima, acreditei que seria um movimento mais vendedor. Só que depois eu consegui fazer essas 2 operações e o resultado do índice ficou positivo. Fechei o índice hoje com R$ 110, operando o mínimo. Teve uma operação no dólar mais cedo. Dólar, eu acho que tem os estudos aqui ainda, não, apaguei. O dólar abriu fazendo um forte movimento de baixa e eu estava olhando para o gráfico de 2 minutos. Aqui no começo do pregão. Aí eu observei esse movimento de correção e coloquei uma ordem de venda perdendo essa mínima. O preço veio caindo. Só que eu estou bem escaldado de operar dólar. Eu acho que essa conta aqui não está numa condição ideal para se operar dólar. Eu acho que para operar dólar a gente tinha que ter pelo menos R$ 5.000 na conta. Então acabei saindo com 5 pontos. Teria sido uma excelente operação. Ainda cogitei fazer uma nova venda abaixo dessa mínima. Só que aí eu peguei e simplesmente deixei de lado e fui operar índice. E aí o dólar fechei com R$ 65. Porque eu tinha feito uma operaçãozinha com 1,5 ponto. Tinha feito uma... Não lembro mais onde foi. Realmente não lembro se foi de compra, se foi de venda. E fiz uma outra operação que rendeu 1,5 ponto. Essa daqui eu saí com 5 pontos, que foi a melhorzinha, com um contexto mais interessante. E assim eu encerrei o dia no dólar. Eu fiz uma operação também em BRDT3. O papel estava subindo bem, então acreditei que ele iria continuar subindo. E novamente, lá onde estava operando, lá no escritório, eu estava com um pouco de limitação na minha visão, naquilo que eu estava enxergando ali. Depois que eu acabei percebendo que tinha uma divergência de baixa. Olha o RSI e olha o preço. Fez uma máxima mais alta e fez uma divergência de baixa. Mas o que eu fiz, na verdade, a operação que eu fiz nela foi uma compra. Eu não esperei para o back, poderia ter sido algo para se evitar o estoque também, esperar um retorno para depois comprar, por exemplo. Eu poderia ter esperado essa barra 29 para tentar comprar acima da barra 28, depois que ele corrigiu, acreditando que continuaria subindo. Mas aqui, como ele estava bem escorado na média e começou a acelerar, eu acreditei bastante nesse rompimento. Realizei a compra e quando ele começou a recuar, eu posicionei minha ordem de stop abaixo dessa mínima. E acabou zerando com uma perda de R$ 14. Ou seja, novamente, é uma questão de estar operando fora do meu ambiente e de não estar atentos às informações que eu costumo acompanhar. Essa daqui mesmo, da divergência, é algo que eu não opero contra as divergências, porque eu gosto de operar divergências, justamente o oposto. Eu gosto muito de operar divergências. E nesse caso aqui, inclusive, ela não fez nem retorno para vender, caiu direto. Operei também Braskem, BRKM5. BRKM5, eu achei uma venda bem legal, teve essa barra de venda forte, e depois uma barra de compra pequena, fechando abaixo da média. Eu estou usando aqui a média de 8 períodos exponencial, mas observe que não faz muita diferença. Vou colocar de 9, não muda nada. Não muda nada também, continua sendo a mesma coisa. A leitura ainda seria a mesma. Bateu, rompeu a média, fez um retorno até ela, segurou e a gente vende abaixo da média. Deixa eu voltar aqui para a média anterior. Tá? Então, eu fiz a venda em BRKM perdendo essa mínima. Nos 5 minutos reforçava a ideia, uma correção. Poderia ter vendido até mais alto. Ficou um pouco preso aqui, depois começou a acelerar. E eu saí nesse fundo, tá? Saí nessa mínima. Chegou aqui, ele ficou bastante tempo travado, formou essa barreira de volume. Quando perdi essa mínima, eu puxei no stop e foi. Aqui no final, já depois desse movimento mais forte, chegou nessa mínima, uma barra com volume bem alto. Barra com volume bem alto, um pavio muito grande, ou seja, uma pressão imensa de compra foi exercida aqui anteriormente.
E como o preço chegou nessa mínima e parou, eu saí da operação aqui no 23,70. E essa foi minha operação em Braskem, com 200 papéis. Fechei ela com R$ 58 de lucro. E fora isso, não tem. Ah, é Bova, né? Bova também. Já até expliquei ela, né? Foi uma operação bem bacaninha também, pelo gráfico de 5 minutos. Ele formou esse padrão de compra. Eu gosto muito de utilizar esse padrão, considerando essas três mínimas: uma, duas e três, né? A primeira, a segunda e a terceira barra, sendo que as do meio, né? Segunda barra, tem a mínima mais baixa do que a primeira e a terceira tem a mínima mais alta do que a segunda. Então, eu comprei acima da primeira barra, que era a máxima do dia, e essa operação me rendeu R$ 57. Eu operei 65 papéis de Bova para ficar dentro do financeiro permitido da, do desafio do milhão, tá? Bom, e dessa forma eu encerrei o pregão de hoje com R$ 236,95 positivo. Agora eu vou dar uma olhada nas ações que a gente estudou ontem, ver se elas hoje renderam uma coisa bem interessante. A primeira delas era Azul. Azul, a gente tinha uma expectativa de um mercado mais altista, era superando essa máxima, observe que não aconteceu, ela continua presa. Quem acompanhou ela no day trade poderia ter tido um bom movimento de baixa, né? Uma venda bem interessante em Azul. Desde esse movimento aqui de cima, conta esse. Ó, uma barra forte, barras pequenas, pausando esse movimento e depois um rompimento mais acelerado. Tá? BBSE. BBSE a gente tinha a expectativa de uma venda perder essa mínima, só que o mercado resolveu subir pela parte da manhã, né? Não chegou nem a encostar no preço, nem ativou nosso alarme, e o ativo acabou ficando preso nessa região. Teve um movimento de alta bacana, depois recuou. Não é bem o tipo de trade que eu gosto de fazer, não. Porque, principalmente, né, ele está tentando romper. Então, tem muita gente vendendo por aqui ainda, abrindo posições de venda. Então, é bom ter cuidado nesse tipo de compra. Não é para um swing, mas ainda assim, ó, não acho que seja um ponto legal de comprar ainda não. E ele está fazendo um triângulo descendente. O interessante de comprar seria depois de vir abaixo e falhar. Você comprar subindo o ativo. Né? BRFS 3. Olha só, BRFS 3 a gente tinha também uma condição de compra pelo engolfo. Até comentei que eu não opero engolfo, então não é um trade que eu faria. Mas o padrão está aqui e foi ativado. Inclusive foi ativado. Então muitas posições de compra foram abertas, superando essa máxima. Né? A gente pode observar, inclusive, que tem uma divergência aqui, divergência de baixa, entre os três topos. Ó. Esse e esse. Esse. Olha só. Esses três topos aqui têm uma divergência de baixa. Então, mesmo assim, mesmo quem comprou, né, no movimento intradiário observou tanta divergência, tanta falha, não precisaria tomar um stop grande e ficar carregando o papel. Sai no 0 a 0, sai com a perda mínima e espera uma oportunidade melhor. BRML era a compra superando a máxima, subiu bastante, né? Movimento bem forte. Deu umas 3 vezes o tamanho do risco aqui, provavelmente. Olha só. Deu 2 vezes o tamanho do risco. Exatamente 2 vezes. Superou a máxima, bateu 200% e em seguida recuou. Então, esse trade aqui pode ter sido realizado no pregão de hoje. Se perder essa mínima, a gente pode ter um forte movimento para baixo. E preço justo, né? Ela retornou até o preço justo, depois caiu. Então, BRML, a gente pode dizer que teve um acionamento do trade e foi bem executado. Deu 2 vezes o tamanho do risco. Banrisul, né, a expectativa era de um retorno até essa máxima, 14,13, e depois um movimento de baixa. Não chegou, tá? não atingiu os R$ 14, chegou a 13,89, bem próximo, 13,90, né, e depois recuou. Novamente, tá? Quando você quer operar um papel, se você está na expectativa, você tem que ficar acompanhando ele, porque olha o que aconteceu. Subiu, ficou sobrecomprado e deu uma venda interessante. Nos 5 minutos, o que aconteceu? Subiu,
Aqui provavelmente tem uma divergência. Vou botar no layout 10, tá vendo? Olha a divergência. Olha isso. Então dava para ter feito a venda, né, de Banrisul mesmo sem ter chegado nos 14. Né, mas não atingiu a expectativa. A expectativa era realmente que ele chegasse aqui nos 14 e 13. Tá? Não foi. CEMIG. CEMIG já vem de uma tendência de baixa. A expectativa também era de um pullback até esse nível de preço aqui, até o 14,45. Também não conseguiu chegar. O estocástico no diário está sobrevendido e apontando para cima. Tá? Mas fechou uma barra de venda. Né? Vou botar aqui. Olha só, fechou uma barra de venda bem grande. Então é muito mais provável que ela continue caindo do que supere essa máxima. Porém, se superar essa máxima, a gente tem uma compra em CEMIG 4. Eu particularmente não acredito que algo assim vai acontecer. Vou botar no outro layout aqui. CSNA. CSNA fez uma bandeira final, não acionou, então ainda está valendo o rompimento dessa mínima, aciona a venda em CSNA. Tá? Ou a compra superando a máxima, não acionou nenhum dos dois, ficou um dia totalmente inside da Final Flag. Não conseguiu passar desse range, olha só. Então, CSNA não teve nada acionado hoje. Embraer, né? Outra ação que a gente poderia estar comprando a superação da máxima e fazer uma operação de 2 para 1. Não chegou a dar nem 1 para 1. Infelizmente, às vezes acontece. É por isso que a gente tem que estar sempre atento. Olha só, divergência novamente. Vendo? Subindo, caindo. Então, pô, se você compra um papel, começa a perceber essas divergências, essa dificuldade para sair, para subir ou para cair, né? Depende da posição, é melhor você sair da operação, né? Esperar um movimento mais interessante. GNDI acionou a compra superando a máxima. Deixa eu excluir tudo assim. GNDI acionou a compra superando a máxima. Chegou a subir, né? Um pouco mais de quase 2%, depois voltou tudo. Está numa região de resistência, tem que ter muito cuidado ao comprar esse papel aqui agora. Tem uma resistência, uma região muito chata de passar, mas acionou, bateu 1,5% para uma operação de day trade, por exemplo, já teria sido uma boa execução. Vamos ver como foi o movimento no dia. Olha só, a abertura, rompeu no primeiro momento. Poderia ter começado a pensar em compra acima dessa máxima, com stop abaixo dessa mínima. Quando rompeu, ele subiu um pouco ali. Aqui intradiário, eu acho que chegou a dar 1 para 1, o tamanho do risco. Chegou, bateu 1 para 1, depois caiu. O mercado, pela tarde, né, principalmente o índice, a gente percebeu que começou a ter uma pressão muito vendedora. Tem outras coisas fora do mercado que afetam, né, fora do gráfico, né, claro, fora do mercado, fora do gráfico, fora da bolsa, né, que ativa a movimentação dos preços. Então é importante estar atento a isso e não comprar um papel, principalmente no day trade, tá? E ficar acreditando que ele vai subir indefinidamente. Tem que estar sempre atento para fazer uma saída bacana e colocar a maior quantidade de lucro no bolso. Gol era muito parecido com o Azul, tem expectativa de uma compra acima dessa máxima, também não acionou e fechou um dia inside, tá? Então nada em Gol. IGBR tem expectativa do rompimento desse triângulo, não aconteceu, não chegou nem perto de acontecer, então nada em GBR, né? Continua totalmente dentro do triângulo. Enquanto estiver dentro do triângulo, o ideal é você ficar de fora, né? Porque a probabilidade de você estopar aqui dentro é muito maior. JPSA era compra no 23,13, com alvo nessa mínima, ele chegou a passar um pouco, então deu uma boa operação. Deixa eu ver se intradiariamente seria uma oportunidade plausível de você conseguir fazer, né? E às vezes não dá para você executar. Olha só, no gráfico de 5 minutos, nada. Nesses casos aqui, talvez seja interessante utilizar um gráfico de Renko, por exemplo. Olha só a abertura, a primeira box
recuou, subiu, olha isso, fundinho um pouquinho mais alto, já é um ponto que você já quer comprar, compra esse rompimento ou esse. Já tem uma operação bem interessante. Seriam todos baseados nesse 23,13. Né? Olha só, no gráfico de 5 não tem como operar isso. No gráfico de 15 ainda não é muito bom, né? Mas a primeira barra, a segunda uma inside candle, dá para ter comprado mais alto. Mas aqui eu particularmente não faria. Aqui pelo rank seria bem interessante para essa operação de compra. Ó. E foi lá na linha azul, 3,25%. Klabin, a expectativa era de uma venda, não aconteceu, fez o inverso, né, apontando para cima, as médias bem apontando para cima também. Inclusive com setup de compra, né? Deixa eu ver se está armado aqui. Olha só, setup de compra com as duas médias apontando na compra, ou seja, está tudo muito bem confirmado. Seria um compra em Klabin. Tem que ter bastante cuidado com o momento do mercado. A região não está tão legal. Olha quanto pavio superior. Muita gente está realizando vendas nesse nível de preço. Tá? A expectativa era de uma compra lá, era de uma venda em Klabin. Tá? A expectativa em Klabin era uma venda e não aconteceu porque era abaixo dessa mínima. Lynx 3, olha só a maldade. Rompeu o triângulo, deu uma porrada para baixo e depois subiu. Depois devolveu bastante movimento, volume bem alto. Olha só, eu tinha comentado aqui o stop, né, para quem comprou esse rompimento, podia ser aqui embaixo. Olha só o que o mercado fez. Chegou nessa mínima, provavelmente acionou vários stops e voltou com muita força, com muita velocidade. Olha só. Subiu 2,5% só depois de atingir esse nível de preço. Às vezes são coisas que acontecem e não tem muito o que ser feito, não. Olha só, foi na primeira barra. Ele abriu, caiu forte, depois subiu e ficou enroscado por aqui. Infelizmente, esse tipo de papel pode acontecer essas coisas, né? Papel com baixa liquidez, a gente fica exposto a essas situações. LWSA era uma compra, a gente tinha uma compra superando a máxima, tá? Ou até nessa mínima. A compra superando a máxima, ele passou ligeiramente, depois falhou e foi do lado oposto. Mas, de todo modo, observe que ele atingiu os alvos. Né? Sempre comento sobre esse alvo de 50%, a gente tem que estar bem atento a ele. E essa daqui era uma operação para day trade, ó, rompeu e a média apontando para cima, dava para arriscar a compra acima dessa máxima e o stop abaixo da mínima do dia. Então não precisava estopar abaixo dessa outra mínima, não. Um risco de 2,60 e só deu 1,77. É um papel caro, né? Então naturalmente os stops serão maiores. Vendendo, ela deu até boas condições de entrar na operação. Essa pausa, essa correção, depois a barra de força, você entra vendendo até embaixo da própria, né, que isso aqui forma um triângulo, já que está fazendo insides. Você entra quando romper esse triângulo, vender abaixo de uma barra de compra, né? E tenta carregar a operação. No gráfico de 5 minutos, deixa eu ver como é que dá para operar aí. Né? O triângulo ficou até melhor. Aqui você venderia abaixo desse pavio. Rompeu, essa própria barra que rompeu fez o pullback, você vende embaixo, stop aqui em cima. Ó, aqui, por exemplo, acho que no setup aqui ficou colorido. Deixa eu verificar. Ó, pelo setup deu essa venda aqui, bem legal. Um movimento muito forte depois do sinal. Ó. Acho que deu 2 para 1 aqui, pelo menos. Ó, 2 para 1. Então, deu condições de fazer boas operações hoje. Local web. Né? Teve outro sinal de venda. Stop estava até menor. Bem melhor de fazer e bateu 3 para 1. Olha só, arriscando 50 centavos. Deu um lucro de R$1,50. Meal, a expectativa era de uma compra superando essa máxima. Lembrando que eu só compraria Meal nessa região do 2,85. Tá? Não vejo por que fazer uma compra antes, não. Vou apagar tudo de Meal. Tá? Então, Meal acionou a compra, acionou compradores, né? Bateu nessa mínima, sentiu pressão de venda e voltou a cair. Então, provavelmente, a gente vai deixar para comprar Meal lá no 2,85. E eu também falei sobre isso, tá, gente? Às vezes tem um sinal de compra ali, né? Tá indicando que pode acontecer tal evento, mas você escolhe fazer ou não. Nesse caso aqui eu deixei bem claro que eu só compraria Meal a 2,85, tá?
MTSA 4, a gente tem a compra, ó, não foi acionada, mas também não foi desativada. No 31,51, a alvo é 2 vezes o tamanho essa amplitude dessa barra. Tá? Pode fazer 50%, no 100%, né, 100% da barra, fazer uma parcial até sair da operação, mas ela costuma chegar a 200%. Multi-3, né, Multi-3 atingiu o valor justo e tinha uma compra superando a máxima. Intradiariamente relacionou a compra e deu 1 para 1, né, zerou o risco. Deixa eu ver no gráfico de 5 minutos, quando rompeu. Olha só, esse é o trade que a gente quer fazer todo santo dia. Vou apagar aqui só do layout, voltar para o layout final lá. Né? Aqui, esse é o rompimento do 20,59. Tá? Olha que legal, como o preço passa, faz o pullback e você compra aqui em cima até aqui embaixo. Né? Já que ele fez ó, as mínimas 1, 2, 3, já fica melhor para você comprar. Tá? Aí ele subiu, atingiu 100% do tamanho do risco. E na verdade, né, se você comprou aqui, seu estoque já fica até menor. Deu muito mais que 1 para 1. Ó, bateu 2 para 1. Se pegou embaixo, melhor ainda. Quem pegou embaixo, ó, pegou 3 para 1. Perfeito. Né? Arriscou 16 centavos, conseguiu ganhar aqui 46 centavos, 47 centavos. MYPK3, estava no fundo. Deixa eu trocar de layout aqui. Ó, chegou no suporte, compra superando a máxima, stop abaixo da mínima. No gráfico intradiário a gente viu esse padrão, é um padrão que eu comento bastante sobre ele, tá? Muito legal de se operar isso aqui, ó. Ele acontece, né, quando o ativo está caindo, faz uma correção e o terceiro movimento dele é mais arredondado, deixa o fundo ó, com aspecto mais arredondado. Então você compra esse rompimento, o alvo é essa amplitude aqui para cima, em 50% e 100%. Né? Se for, por exemplo, aqui é uma barra de um dia inteiro, né? Talvez 50%, fazer uma parcial, puxar stop para 0 a 0 para ver se ela vai até o 100. No caso de hoje, de MYPK3, não foi, e o trade acabou voltando ali, até porque o mercado inteiro caiu. Né? Então, essa compra chegou a dar 1,48%, não foi até o alvo final. Esse é o tipo de detalhe que tem que estar sempre atento. Né? Às vezes, realmente não vai até o final. Então, alvo de 50% segura bastante. Ainda tem o 61.8, né? Eu nem estou falando dele porque normalmente eu só uso 50 e 100 mesmo. RCSL era uma venda perdendo a mínima, não perdeu, mas também não desconfigurou. Então, ainda assim, perdendo 1,35, a gente tem uma venda em RCSL. Home 3 era uma compra superando a máxima, acionou e voltou. Nela eu comentei sobre os riscos, né, já que a gente tem uma figura que é uma linha apontando para baixo embaixo, uma linha apontando para cima na parte de cima. Qual é o risco? Exatamente o que aconteceu. Quando você tem uma figura onde o padrão dela é dessa forma, você tem o risco dela ficar sempre atingindo esse fundo. Então eu falei, olha só, o melhor momento de se operar isso aqui é quando ele subir e voltar e fizer um teste nessa mínima. Aí você compra. Ela não fez isso. Se você olhar intradiariamente, seria esse fundo. Em momento algum ele fez uma correção até ele. Tá? Por exemplo, aqui. Nesse momento aqui que ele corrigiu, chegou nessa mínima, depois ele voltou, né, fazendo a condição de você comprar em cima, ok, faria sentido você fazer a compra. Como ele perdeu essa mínima novamente, né, essa daqui, aí é melhor você não fazer o trade, né, ficar de fora. SLC tinha uma compra superando a máxima, acionou a compra e voltou em seguida. Hoje o mercado à tarde todo caiu em seguida, né? Subiu um pouco ali e voltou. Olha só, atingiu o alvo de 50%. É aquele detalhe que a gente tem que estar sempre de olho. Abriu o mercado, foi lá, né, na máxima da barra 15 do diário. Rompeu, na hora do pullback não fez,
Essa daqui eu não faria, né, porque não fez um pullback legal. Algumas vezes simplesmente não vai acontecer. Mas se entrou, dava para ter colocado um stop muito grande, né? Tinha que estar lá no fundo nesse momento aqui. Depois, até que foi melhorando, a gente pode ver vários lugares aqui onde dá para estopar a operação. Por exemplo, aqui, no primeiro momento, depois vai subindo até ser tirado do trade. E olha só que sequência de barra legal. Dá para fazer um barra a barra bacana aqui, ó, e sair com o melhor ganho possível, né? Bom, essas foram as ações do vídeo de ontem. Eu espero que vocês tenham feito boas escolhas hoje. E amanhã tem mais, né? Daqui a pouco eu estou upando o vídeo para as ações que a gente está de olho para amanhã. Pode fazer bons movimentos. Mas eu acredito que a gente vai ter um mercado bem volátil nos próximos dias. Tem muita coisa acontecendo e é uma expectativa de venda forte. Ué, em G20 não, né? 21. O índice hoje foi muito bacana. Para quem estava atento a um detalhe como esse aqui, ó, né, pôde pegar uma venda muito bem lá em cima e feito. Não, nem precisa pegar o movimento todo, né? Mas 1.000 pontos aqui dá para ter feito vendendo lá em cima, né? Bom, é isso aí, galera. Valeu. Mais um dia. Hoje é o 11º dia do desafio do milhão, né? Mais um dia de game. E na sexta-feira tive o primeiro loss, mas faz parte, né? Sabia que ele eventualmente chegaria. O importante é que foi um loss pequeno, R$ 36, e a gente continua na jornada, tá? Bom, valeu, galera. Um abraço a todos e fui.